Um pai que estava prestes a colocar a mão do filho no fogo. Uma mãe que roubou o dinheiro do filho. Um pai que ameaçou seu filho de morte. Essas serão as histórias dos piores pais que iremos acompanhar hoje. Já se inscrevam no canal para mais vídeos e vamos para a primeira história com... Meu pai ameaçou quebrar meu pescoço. Quando meus pais eram pequenos, eles apanhavam muito dos meus avós, pelas histórias que eles contam. Meus avós jogavam até tijolos e pedras quando meus pais fugiam da surra. Eu entendo o quanto isso é triste e doloroso. Porém, meu pai herdou esse lado horrível. Lembro que, antigamente, meu irmão e eu apanhávamos por qualquer coisa que soasse ruim, literalmente qualquer coisa, incluindo não ter lembrado de tirar a roupa do varal em dia de chuva. Tudo isso até que, uma vez, meu irmão roubou um pacote de bolacha de um menino da escola. A professora decidiu revistar a mochila de todo mundo da sala até achar a bolacha na mochila do meu irmão. Meu pai foi chamado à escola e, sendo tão duro e severo quanto era, bateu no meu irmão da escola até em casa. Eram tapas, puxões de orelha, beliscões e xingamentos sem parar. Ao chegar em casa, meu pai pegou a cinta e praticamente espancou meu irmão. Eu senti muita dor e medo, pois nunca havia visto meu pai bater com tanta raiva assim. Meu pai era do tipo que, se cometêssemos um crime, ele mesmo nos entregaria para a polícia. Após aquela surra violenta, meu pai deixou meu irmão de castigo, comendo só arroz e feijão, sem brinquedos, sem TV, sem nada, apenas olhando para a parede o dia inteiro. O coitado passou o final de semana todo em pé na parede, comendo mal e, às vezes, apanhando para não fazer coisas erradas novamente. Meu irmão não falou nada em momento algum, pois sabia que, se falasse, nosso pai diria que estava respondendo e bateria mais e com mais força. Se aquilo fosse nos dias de hoje, meu pai seria preso na certa porque os vizinhos denunciariam sem dó. Meu pai estava tão bravo que queria colocar a mão do meu irmão no fogo para servir de exemplo para nós, mas minha mãe conseguiu impedir a tempo. Passado o fim de semana, meu pai levou meu irmão na escola com um pacote de bolacha para a criança de quem meu irmão havia roubado e obrigou-o a pedir desculpas na frente da classe toda. A aula acabou e a professora ficou esperando meu pai chegar para nos buscar. E aí começou a reviravolta das nossas vidas. Ela disse que o menino confessou que tinha escondido o pacote de bolacha como forma de brincadeira, mas quando a professora disse que iria revistar todo mundo, ele escondeu o pacote na mochila do meu irmão por estar com medo, fazendo meu irmão levar a culpa no lugar dele. Pronto, o mundo do meu pai desabou. Ele teve um sentimento de culpa gigantesco e sabia que não havia como reparar o que fez. Não teria desculpas no mundo que fariam um final de semana ser recuperado. Parece até que uma chave virou no cérebro do meu pai. Ele passou a tratar meu irmão como um rei e me deixou de lado, me relegando a um patamar que eu nunca poderia imaginar. Desde que ficou com cara de bunda por ter agredido tanto um filho inocente, ele passou a me tratar super mal, com mais violência, quase como se quisesse dar destaque ao contraste do tratamento que a gente recebia. Meu pai comprava uma camisa para mim e duas para meu irmão. Comprava uma bolacha para mim e duas para ele. Meu irmão recebia mais carne, mais lanche, mais pizza, mais tudo. Quando eu questionava a diferença, ele ficava bravo, me batia e dizia que era porque meu irmão era mais novo e não estava crescendo tanto quanto eu. Meu pai chamava meu irmão de filho e o abraçava, enquanto eu só recebia um abraço dele quando minha avó morreu. Quando eu aprontava, como qualquer criança, levava uma bela surra, mas quando meu irmão aprontava, meu pai só falava bravo com ele. Talvez quisesse bater, mas se lembrava do que havia feito e deixava para lá. Em várias ocasiões, meu irmão fez algo mais grave, como brigar na escola ou gritar com minha mãe. Meu pai, então, batia nos dois, fraco no meu irmão para dizer que bateu, e forte em mim. Muito forte. Ele dizia que era por minha influência que meu irmão estava fazendo aquelas coisas. Sempre fui bom aluno e tirava notas próximas de 10, mas meus pais nem se importavam. Meu irmão reprovou 4 vezes, em todas elas,
Meu pai me espancava dizendo que ele havia reprovado porque eu não tentava ensinar meu irmão com as coisas da escola. Naquela época, estávamos em escolas separadas, mesmo assim, eu levava a culpa. Aos meus olhos, tudo aquilo era injusto e cruel. Por fora, eu dizia que meu irmão era o preferido deles, mas por dentro eu deixava para lá, pois se meu pai me batesse e me culpasse, não espancaria meu irmão novamente. E assim eu cresci sendo um saco de pancadas e sofrendo com tanto abuso. Poderia ter tido um ódio gigante do meu pai. Quantos por aí matam os pais por menos? Depois que fiz 20 anos, meu irmão se casou e foi morar do outro lado da cidade. Meu pai parou de me bater e me tratar daquela forma. Sim, apanhei até os 20. A mulher do meu irmão simplesmente despreza meus pais, sem motivo algum. Não responde quando mandam mensagens no WhatsApp, não vai à nossa casa, não tem qualquer tipo de contato com eles. E acredito que ela não permite que meus pais vão até lá, pois nunca ouvi eles falando sobre ir visitar meu irmão. Sempre ele tem que vir até a nossa casa. Por causa dela, meu irmão acabou se distanciando dos meus pais, aparecendo por lá uma vez a cada mês ou 2, mas fica somente por algumas horas e vai embora. Enquanto isso, eu segui em frente, deixando de lado tudo que meus pais fizeram de errado, sem nunca falar nada sobre. Meu pai precisou tanto de mim em certas situações que, se eu não tivesse ajudado, ele teria se ferrado muito, como em uma delas, em que teria até mesmo perdido a casa. Não tem um final feliz para minha história, mas a vida é assim mesmo. Apenas espero que tudo melhore. Minha mãe roubou meu dinheiro e me repreendeu por querer de volta. Faz muito tempo desde que postei aqui pela última vez. Resumindo, toda a família da minha mãe é um bando de aproveitadores, assim como ela. Eu estava indo muito bem há alguns meses porque não havia com muita frequência, mas ontem ela aprontou. Ontem, eu estava com um assunto urgente para resolver e fui pegar algum dinheiro da minha carteira, só para descobrir que estava vazia, até as moedas. Mas, graças ao poder da tecnologia, consegui pagar com o código QR, então tudo bem. Resumindo, perguntei para minha mãe se ela tinha tirado o dinheiro da minha carteira e ela disse que sim, sem nenhum remorso. Pedi gentilmente para ela devolver, mas ela disse que já tinha gastado e que eu não devia fazer disso uma grande coisa, já que eram só $100. Eu disse a ela que precisava disso para minhas despesas de transporte. Tenho medo de dizer a ela que estou sem dinheiro por motivos que logo ficarão claros. Ela gritou comigo por ser desperdiçadora e disse que eu deveria economizar meu dinheiro. Mais uma vez, pedi que ela devolvesse o dinheiro e ela disse depois. Mas quando tive que transferir dinheiro para ela, ela queria que eu pagasse imediatamente. A hipocrisia, não é? Ela devolveu o dinheiro, mas desde então tem me chamado de filho avarento e ingrato com a mãe que o criou. E o fato de eu ter pedido dinheiro de volta, meu próprio dinheiro que ela roubou da minha carteira, me faz ser uma criança pecadora, sem fé em Deus. O que diabos? Já se passaram algumas horas desde então, mas as palavras dela continuam ecoando na minha cabeça. Meu pai ameaçou me matar. Olá, pessoas do Reddit, espero que todos estejam tendo um bom mês de março até agora. Eu tenho uma história para vocês, uma história sobre meu pai, ou o que costumava ser meu pai. Quando eu tinha 8 anos, fui para a casa de um amigo depois da escola. Estávamos pulando na cama elástica dele quando eu, acidentalmente, duplamente impulsionei, ele tropeçou e caiu da cama elástica. Corri para ver se ele estava bem e ele não estava machucado, apenas assustado. Ajudei a levá-lo para dentro e a mãe dele o ajudou. A partir daí, sentei-me para fazer minha lição de casa para poder estar ocupado. Enquanto meu amigo estava sendo atendido, ele saiu e sentou-se no sofá e assistiu TV. Terminei minha lição de casa e me juntei a ele logo depois. Estávamos rindo e nos divertindo novamente. Em pouco tempo, meu pai apareceu, cerca de 1 hora depois. Ele estava irritado. Não disse uma palavra, apenas apontou para o carro e me encarou como se eu fosse um prisioneiro. Fui para o carro e comecei a surtar.
Eu não tinha feito nada de errado, certo? Bem, meu pai parecia pensar o contrário. Chegamos em casa e minha madrasta parecia chocada por estar associada a mim. Ela apenas apontou para o escritório. Eu sentei na cama lá e esperei. Vi murmúrios vindos da cozinha e meu pai entrou e começou a tirar o cinto. Isso já me assustou. Meu pai gritou para eu tirar minha calça porque ele ia me ensinar uma lição. Eu relutantemente fiz isso, mas quando olhei para ele, ele não era mais meu pai. Parecia com ele, soava como ele e até agia como ele, mas não era ele. Meu instinto de lutar ou fugir entrou em ação e comecei a chutá-lo enquanto recuava na cama. Ele agarrou minhas pernas e me jogou no chão, gritando: "Da próxima vez que você fizer algo assim, pirralho, eu vou quebrar seu pescoço." Fiquei atordoado. Meu pai disse isso para mim. Fiquei sem emoção, sem lágrimas, sem sorrisos, nada. Olhei para a porta e minha madrasta estava lá, parada, sorrindo de forma muito sinistra. Naquela noite, fui dormir com fome, implorando pela morte. Chorei pela minha verdadeira mãe, aquela que eu sabia que me protegeria. No dia seguinte, fui para a casa dela para passar o fim de semana. Contei a ela tudo e ela queria fugir comigo naquele momento, mas não tinha nem dinheiro para encher o tanque do carro. Eu apenas chorei. Abracei minha mãe. Sim, sou adulto e chamo minha mãe de mamãe de vez em quando. Lide com isso. Ela prometeu me tirar de lá assim que pudesse e, 10 anos depois, finalmente aconteceu. Saí de lá e minha mãe me acolheu. Tenho sido feliz e me sentindo amado de verdade há muito tempo. Amo todos vocês. Vocês me deram um espaço para desabafar e não posso ser mais grato. Espero que as pessoas que passaram pela mesma coisa ou algo semelhante tenham procurado terapia, como eu fiz. Fiquem seguros.